Cumprimento os meus irmãos e irmãs com a paz do nosso Salvador Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus, desejando a todos um feliz sábado. Antes de iniciarmos, vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai Criador dos céus e da terra, aqui estamos mais uma vez para estudar a Tua Palavra. Te pedimos o Teu Santo Espírito para que Ele habite em nós, faça morada em nós e nos dê o entendimento necessário. Perdoe os nossos pecados mais uma vez, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e intercessor. Amém. Então, meus irmãos e minhas irmãs, como eu havia prometido, nós fizemos o vídeo anterior sobre a sacudidura, parte 1, e hoje nós vamos dar sequência à sacudidura na casa de Deus, parte 2. Lembrando que nós temos que nos firmar no assim diz o Senhor, né? A palavra de Deus não deve ser questionada, e sim aceita. O que nós temos que fazer é analisar. Então vamos iniciar. A sacudidura na casa de Deus. Neste capítulo veremos que Deus, através da sua serva, nos adverte que ocorrerá uma sacudidura dentro da nossa igreja, provocada por uma controvérsia em relação à concepção que fazemos dele. Ao comentar sobre a sacudidura, Ellen White escreve o seguinte: perguntei qual o sentido da sacudidura que eu acabava de presenciar, e foi-me mostrado que fora causada pelo positivo testemunho motivado pelo conselho da testemunha fiel aos laodiceanos. Esse testemunho terá o seu efeito sobre o coração do que o recebe, levando a exaltar a norma e declarar a positiva verdade. Alguns não suportarão esse claro testemunho, opor-se-ão, e isso causará uma sacudidura entre os filhos de Deus. Testemunhos Seletos, volume 1, página 60. Deus mostrou à sua serva, em visão, uma futura sacudidura que ocorrerá entre os membros da igreja de Laodiceia, a nossa igreja adventista. Mostrou-lhe também que era motivada por membros que davam um positivo testemunho acerca do conselho da testemunha fiel. Jesus deu o seguinte conselho, olha o que diz Jesus: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres vestiduras brancas, para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Apocalipse 3, 18. Se a palavra de Deus, que nos enriquece e nos dá luz, o conselho de Jesus de que devemos comprar dele ouro refinado pelo fogo para que enriqueceres, só pode ser porque nos falta conhecimento de alguma verdade contida nas Escrituras Sagradas. Isso é fato. Nossas vestes estão contaminadas por algum erro doutrinário. O que existe de tão grave que não estamos enxergando? O que será? Precisamos com urgência comprar de Cristo verdade refinada pelo fogo, a fim de que não seja manifestada a vergonha da nossa nudez, e para que nossos olhos sejam abertos, a fim de que vejamos e possamos enxergar no que estamos errados. Alguma coisa está errada.
A senhora Ellen White viu em visão que a sacudidura prestes a ocorrer entre os filhos de Deus se daria pelo positivo testemunho sobre este conselho de Jesus. Ela afirma que existe uma norma a ser seguida e uma positiva verdade a ser declarada. Esse testemunho terá o seu efeito sobre o coração do que o recebe, levando-o a exaltar a norma e declarar a positiva verdade. Perguntamos: qual é a inverdade existente dentro da nossa igreja que, ao ser denunciada, nos levará a uma sacudidura? Uma pergunta. Qual é a positiva verdade a ser declarada que é tão importante e que alguns não suportarão e se oporão a ponto de provocar uma sacudidura entre os filhos de Deus? Outra pergunta. Jesus diz que conhece as nossas obras, a minha e a sua, meu irmão e minha irmã. Que não somos quentes e nem frios, e por isso estar a ponto de vomitar-nos de sua boca, pois dizemos: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Apocalipse capítulo 3, verso 17. Sim, somos miseráveis, pobres, cegos e nus, porque achamos que somos ricos em conhecimento da palavra e abastados em doutrinas, e não precisamos mais de nenhum ensinamento. Quem somos nós? Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Apocalipse 3,16. Sobre essa declaração de Jesus, a serva do Senhor comenta o seguinte: preste atenção, é o espírito de profecia. A figura de vomitar da sua boca significa que ele não pode oferecer a Deus as vossas orações ou expressões de amor, não pode aprovar de forma alguma o vosso ensino. Tem ensinamentos que estamos fazendo errado. E a maioria não está enxergando isso, não. Vamos lá. De sua palavra, o vosso ensino não pode provar de forma alguma o vosso ensino de sua palavra ou vosso trabalho espiritual. Não pode apresentar os vossos cultos religiosos com o pedido de que vos seja concedido graça. Preparação para a crise final, página 15. A primeira pergunta que nos surge é o seguinte: o que a igreja de Laodiceia está ensinando de tão errado? De sua palavra. De que forma alguma Jesus pode aprovar? Sabemos que esta acusação é para nós que vivemos o tempo presente. A mensagem à igreja de Laodiceia é uma impressionante acusação e é aplicável ao povo de Deus no tempo presente. Testemunhos Seletos, volume 1, página 327. Nós, os adventistas, somos sem dúvida o povo de Deus no tempo presente. Somos remanescente fiel, possuímos de tal certeza, nos achamos donos da verdade. E talvez por isso não saímos da mornidão. Falta-nos luz sobre alguma verdade, pois nos é dito que somos cegos e que pesa sobre nós uma impressionante acusação. Não será pelo resgate das palavras dos pioneiros que Deus nos fará enxergar a verdade?
e nos levará ao estudo mais criterioso de sua palavra? Uma pergunta. Perceba que o texto é enfático ao afirmar que é aplicado a nós, os adventistas, uma impressionante acusação. Meu irmão, minha irmã de outra denominação, é importante que você assista esse estudo, essa informação, porque, como Deus diz em sua palavra, existem pessoas salvas, sinceras em todas as denominações. A salvação não é só para os adventistas. Nunca foi. Não será pelo resgate das palavras dos pioneiros que Deus nos fará enxergar a verdade e nos levará ao estudo mais criterioso de sua palavra? Outra pergunta. Perceba que o texto é enfático ao afirmar que é aplicado a nós, os adventistas, uma impressionante acusação. Como vimos declarado no texto inicial, a sacudidura ocorrerá por quê? Alguns não suportarão esse duro testemunho, esse claro testemunho. Opor-se-ão a isso, e isso causará uma sacudidura entre os filhos de Deus. Assim ela descreve sobre a sacudidura. A sabedoria divina deve ser uma lâmpada para os nossos pés. Tudo quanto possa ser sacudido, será sacudido. Mas, enraizados e firmados na verdade, permaneceremos com as coisas que se não podem abalar. Cuidados de Deus, 20 de janeiro de 1995, página 34. É um tempo em que Deus está experimentando o seu povo. Tudo quanto pode ser sacudido, sacudido será. Só aqueles cujas almas se acham bem firmadas na rocha hão de resistir. Se firme, meu irmão e minha irmã, na rocha que é Jesus Cristo. Nada vai nos abalar. Nada. Que nós fiquemos com o assim diz o Senhor. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 162. Só quem se acha bem firmado em Cristo, a nossa rocha, há de resistir. Ninguém se iluda pensando que a sacudidura não acontecerá dentro da igreja adventista e que ela será somente sobre uma questão do sábado. Não se iluda. Você, minha irmã, não despreze o que está sendo dito aqui. Deus está vendo. Deus está vendo. Ela afirma ainda mais o seguinte: Deus quer que a verdade probante seja colocada em primeiro plano, tornando-se assim um objeto de estudo e exame, malgrado o desprezo que muitos lhe votem. O espírito do povo precisa ser agitado. Cada contestação, cada censura, cada calúnia será um meio nas mãos de Deus para provocar a investigação e despertar o espírito que, de outro modo, se abandonariam ao sono. Testemunhos Seletos, volume 2, página 153. Sobre o testemunho de Jesus, ela adverte o seguinte: que maior engano pode sobrevir à mente humana que a confiança de estar correto, quando se está totalmente errado? A mensagem da testemunha verdadeira encontra o povo de Deus em triste engano, todavia sincero neste engano. Eles não sabem que sua condição é deplorável à vista de Deus. Enquanto aqueles que são abordados se lisonjeiam de achar-se em exaltada condição espiritual,
A mensagem da testemunha verdadeira destrói sua segurança com a surpreendente denúncia de seu verdadeiro estado espiritual de cegueira, pobreza e miséria. Esse testemunho tão incisivo e severo não pode ser o engano, pois é a testemunha verdadeira quem fala. E seu testemunho tem de ser correto. Testemunhos Seletos, volume 1, página 327. Ao nos ser dito que a mensagem da testemunha verdadeira encontra o povo de Deus em triste engano, e que esse engano nos deixa em posição deplorável à vista de Deus, com certeza está se referindo a um erro doutrinário. O que é mais deplorável para Deus do que a idolatria? Uma pergunta. O que é mais deplorável para Deus do que a idolatria? Ao ser testemunhado que nos encontramos sinceros nesse triste engano, só nos faz lembrar da doutrina da Trindade, no qual a maioria dos membros da nossa igreja acredita, por falta de investigação da Sagrada Escritura. Mesmo aquele que pode se lisonjear, pode estar em exaltada condição espiritual. Se encontra sincero nesse triste engano, sem ter conhecimento do seu verdadeiro estado espiritual de cegueira, pobreza e miséria, permanecendo em condição deplorável à vista de Deus. Essa nossa condição é muito grave. Vamos repetir, para dar maior ênfase ao que ela escreve no início do texto acima, a seguinte advertência: que maior engano pode sobrevir à mente humana que a confiança de estar correto, quando se está totalmente errado? Ela mostra em que estamos totalmente errados. Numa de suas maiores incisivas advertências, veja só: não ter outros deuses. Talvez não haja relicários visíveis por fora e nenhuma imagem sobre a qual incida o olhar. Contudo, podemos estar praticando a idolatria. É tão fácil fazer um ídolo de ideias ou objetos acariciados, como formar deuses de madeira ou de pedra. Milhares têm um falso conceito de Deus e seus atributos. Milhares. Por isso que nós temos que estudar criteriosamente, não pegar um estudo mastigado. Nós temos que estudar criteriosamente, é o que a palavra diz. Mas pegamos tudo mastigado. Eles estão servindo tão verdadeiramente a um falso Deus como o faziam os servos de Baal. Estamos adorando o Deus verdadeiro segundo é revelado em sua palavra, em Cristo e na natureza, ou adoramos algum ídolo filosófico entronizado em seu lugar? Uma pergunta. Deus é um Deus de verdade. Justiça e misericórdia são os atributos de seu trono. Ele é um Deus de amor, de piedade e de ternas compaixão. Assim é ele representado em seu Filho, nosso Salvador. Ele é um Deus de paciência e de longanimidade. Se este é o ser a quem adoramos e cujo caráter procuramos assimilar, estamos adorando o Deus verdadeiro. Exaltai, 9 de maio de 1992. Não estou inventando nada. Estou lendo Assim Diz o Senhor. Página 144. Ao afirmar, assim é ele representado em seu Filho,
ela está se referindo a uma só pessoa, ao Deus Pai. Não está se referindo a um Deus trino. Quando ela revela que podemos estar praticando idolatria, mesmo não havendo relicários visíveis ou uma imagem que incida o olhar, nos vem à mente a seguinte questão. Uma pergunta agora. Que ídolo filosófico entronizado no lugar de Deus é adorado por milhares de cristãos, do qual não existe imagem nas igrejas e nem é usado em forma de relicário pendurado no pescoço ou num bracelete? Isso foi uma pergunta. Ao ela afirmar que essas milhares de pessoas têm esse falso conceito de Deus e de seus atributos, nos vem outra questão à mente. Vou fazer outra pergunta. Não será o falso conceito de um Deus trino, não revelado nas Escrituras, nas Sagradas Escrituras, que está levando milhares a servir tão verdadeiramente a um falso Deus como faziam os adoradores de Baal? O Deus verdadeiro, o Deus revelado em sua palavra é o descrito em Deuteronômio 4, capítulo 4. Como veremos logo adiante em mais uma das advertências da serva do Senhor. O Deus revelado em seu Filho é de amor, de piedade, de paciência, de longanimidade e de terna compaixão. Jesus disse, o nosso Salvador disse, quem me vê, a mim vê o Pai. João, capítulo 14, verso 9. Agora eu queria que os meus irmãos e minhas irmãs prestassem bastante atenção no que vai ser dito agora. Tá? O politeísmo de um só Deus. De um Deus só, perdão. O politeísmo de um Deus só. Esse é o título. Isso aqui é um artigo, tá? Impactante artigo de um jornalista Reinaldo de Azevedo. Veja só o que ele diz. Preste atenção. E o que vai ser dito também aqui é história. Você pode pesquisar. Isso de fato ocorreu. Tá? Os santos católicos exercem um papel semelhante àquele desempenhado pelos deuses no paganismo clássico. Há até mesmo um Olimpo católico, em que vigora uma rígida hierarquia. Eles são produto e instrumentos de uma permanente adaptação do cristianismo às culturas com as quais foi se relacionando e disputando a hegemonia. Nesse processo, o catolicismo tentou preservar um núcleo doutrinário que está longe de ser plenamente compreendido sem o amparo de uma complexa cultura filosófica. E nisso não se distingue de nenhuma outra religião. Todas elas tiveram e têm seus sacerdotes e seus intérpretes. A Igreja Católica conta hoje com 33 doutores. Seus deuses maiores, todos eles santos, que se tornaram notáveis graças à sua entrega à vida religiosa e por sua produção doutrinária. Destes, 4 ocupam um lugar especial. Santo Agostinho, 354 a 430. Santo Ambrósio, 347 a 397. São Jerônimo, de 347 a 420. E São Gregório, de 540 a 604. Eu reivindicaria um quinto, Santo Tomás de Aquino, 1221 a 1274, um gigante da teologia e da filosofia.
As quatro divindades de primeira grandeza, não por acaso, se dedicaram de alguma forma a sustentar a existência da Santíssima Trindade. Manifestações distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, de um só Deus e feitas da mesma substância. Observe, essa questão não está posta nos evangelhos. Jesus Cristo não se atreveu a explicá-la. Ela foi adquirindo importância capital na igreja à medida que esta se expandia e se confundia com o próprio poder secular terreno. Revista Veja, 28 de fevereiro de 2007, isso está na página 72. Neste artigo, o jornalista Reinaldo Azevedo afirma que são os gigantes da teologia e da filosofia, que se dedicaram a sustentar a existência da Santíssima Trindade. Manifestações distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Esses santos da Igreja Católica, descritos como sendo as quatro divindades de primeira grandeza, nasceram. 3 deles praticamente juntos, 2 nasceram em 347, o terceiro em 354 e o quarto nasceu em 540. Nasceram, portanto, logo após o Concílio de Nicéia, convocado em 325. Vocês podem pesquisar isso aí, tá? Por Constantino I, o primeiro imperador a se converter ao cristianismo. Foi nesse concílio que se estabeleceu a doutrina da Trindade, tá? Foi aqui, no Concílio de Nicéia, que se estabeleceu a doutrina da Trindade. E foram esses gigantes da teologia e da filosofia que se dedicaram a sustentar a existência de um terceiro Deus, um ídolo filosófico entronizado no lugar de Deus, único e verdadeiro. Vejamos como foi anunciada a doutrina da Trindade no Concílio de Nicéia. Credo de Nicéia, 19/6/325. Creio em um único Deus e Pai onipotente que fez o céu e a terra, e em um único Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, unigênito do Pai, nascido antes de todos os séculos, Deus de Deus, substancial com o Pai, que desceu dos céus e foi encarnado do Espírito Santo pela Virgem Maria, e no Espírito Santo, Senhor e vivificante, que procede do Pai e do Filho, que é adorado e glorificado com o Pai e o Filho. Posteriormente, a doutrina da Trindade foi anunciada da seguinte forma: Credo de Atanásio. A fé católica é que veneramos um único Deus na Trindade, e a Trindade na unidade, sem confundir as pessoas e sem separar a substância. Outra é a pessoa do Pai, outra é a pessoa do Filho e outra é a pessoa do Espírito Santo. O Pai é Deus e Senhor, o Filho é Deus e Senhor, e o Espírito é Deus e Senhor. Mas assim como somos forçados pela verdade cristã a confessar cada pessoa, Deus e Senhor em particular, do mesmo modo somos impedidos pela religião católica de dizer 3 deuses ou 3 senhores. Interessante é que os trinitarianos de todas as denominações evangélicas também são impedidos de dizer 3 deuses ou 3 senhores. Só podem dizer um Deus igual a 3 pessoas. Observe. Não são 3 deuses, e sim 3 pessoas unidas em natureza, a mesma essência e substância, caráter e propósito. A Trindade, página 273.
Se fizerem o contrário, dizendo que são 3 deuses, serão considerados idólatras. Que absurdo, igualzinho aos católicos. Interessante é a observação que o articulista Reinaldo Azevedo faz sobre a doutrina da Trindade. Essa questão não está posta nos evangelhos. Jesus Cristo não se atreveu a explicá-la. A serva do Senhor, ao escrever sobre as questões postas nos evangelhos, nos adverte com as seguintes palavras: Cristo veio revelar aos seres humanos o que Deus quer que saibam. Cristo falou com autoridade toda a verdade essencial ao conhecimento das pessoas. Proclamou ele com a indubitável certeza do conhecimento. Nada proferiu de fantasioso ou sentimentalista. Não apresentou sofismas. Sofismas é uma estrutura de pensamento que foge das regras da lógica. Tá? Nem opiniões humanas. Nada de contos vazios. Nenhuma falsa teoria revestida de linguagem bonita brotou de seus lábios. Podemos com segurança rejeitar as ideias que não se encontram em seus ensinos, com certeza. Não apresentem teorias ou provas que Cristo nunca mencionou e que não têm fundamento na Bíblia. Não podemos dar ouvidos a encantadoras especulações filosóficas e conservar ao mesmo tempo clara na mente a palavra do Deus vivo. Mensagens escolhidas, página 197. Todos os mestres em teologia concordam que Jesus nunca mencionou e nem ensinou nada a respeito da existência de uma trindade. Portanto, podemos com absoluta certeza rejeitá-la. Miguel Serveto, como vimos, um dos milhares de mártires que não se curvaram ao dogma da Trindade, escreveu o seguinte: o dogma da Trindade carece de base bíblica, já que não se acha nas Escrituras, senão que é fruto posterior de elucubrações e filósofos. Não faz qualquer sentido, sendo apenas um sofisma, inventado no primeiro concílio de Nicéia. Será que é apenas uma coincidência a afirmação da serva do Senhor quando diz que Jesus não apresentou sofismas, e também quando diz que não podemos dar ouvidos a encantadoras especulações filosóficas? Com a afirmação de Serveto, quando diz que a doutrina é apenas uma sofisma, inventado e que é fruto posterior a especulações de filósofos? Isso foi uma pergunta. Permitamos-nos rever a pergunta que a serva do Senhor nos faz. Veja essa pergunta, meu irmão e minha irmã. Estamos adorando o Deus verdadeiro, segundo revelado em sua palavra, em Cristo e na natureza, ou adoramos algum ídolo filosófico entronizado em seu lugar? E aí? Repetimos mais uma vez as palavras do pioneiro J.N. Andrews. A doutrina da Trindade foi estabelecida na Igreja pelo Concílio de Nicéia em 325, ou seja, não está na Bíblia. A forma infâmia como foi imposta à Igreja aparece nas páginas da história eclesiástica, que causa aos que acreditam na doutrina corar de vergonha. Advent Review, 6 de março de 1855. Paremos um pouco para fazer uma reflexão, fazendo-nos a seguinte pergunta, outra pergunta. Por que Deus manda reimprimir as palavras dos pioneiros que veementemente condenaram a doutrina da Trindade sustentada por filósofos católicos?
Há um texto de Ellen White onde está claro que a sacudidura se relaciona com a doutrina da Trindade. Vejamos. Alguns se rebelarão contra a testemunha direta da testemunha fiel. Não se oporão às trevas que estão rodeando e à aceitação de diversas doutrinas errôneas. Produzirão fortes sacudidura. Entre essas falsas teorias, acham-se a especulação em torno da natureza de Deus e os conceitos errôneos acerca da recepção do Espírito Santo e do que significa a santificação. Crise e Vitória, página 20. A crença de que as palavras do Pai, Filho, unigênito e outras mais são simbólicas e metafóricas é uma dessas doutrinas errôneas que nos levará a uma controvérsia, produzindo uma forte sacudidura sobre a especulação em torno da natureza de Deus. Podemos afirmar que é justamente tentar explicar a formação trina de um Deus único claramente advertido em Deuteronômio capítulo 4. Jesus dá um testemunho perfeito sobre a natureza de Deus. Veja o que ele diz. E a vida eterna é esta, que eles conheçam a ti, que és o único Deus verdadeiro. João 17, verso 3. Jesus proferiu estas palavras dialogando com o Pai. Portanto, não está se referindo a um Deus trino. A natureza de Deus está em ser formado de uma única e verdadeira pessoa. Jesus se colocou como coautor da salvação ao completar a frase acrescentando: e conheçam também Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. Não devemos, portanto, esquecer que a Jesus também é devida adoração, pois sobre ele está escrito: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses capítulo 2, verso 10. Neste mesmo diálogo com o Pai, Jesus também deixa claro o significado da santificação. Vejamos. Santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio de sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que me enviaste. João 17, 17. Vocês estão prestando atenção, meu irmão, minha irmã? O que está sendo dito aqui? O Pai exaltando o Filho. Só fala do Pai, o Pai fala do Filho. Sim, João 17, 17, versículo 19, 20 e 21. A grande verdade de Deus é o Messias, seu Filho. Aceitando a verdade de que Jesus Cristo é Filho de Deus e que somos santificados. Santificação significa aceitar a verdade de Deus e segui-la, assim como o Pai e o Filho são um. Sejamos nós também um em ambos. Nas palavras de Jesus, na oração ao Pai, nos é ensinado a natureza de Deus e como ocorre a nossa santificação. E também podemos aprender que a transmissão de espiritualização divina, recepção do Espírito Santo, provém de ambos. Leiamos.
Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. João 17, 22 e 23. Nessa oração, a oração sacerdotal de Jesus, está condensada toda a verdade da salvação. Nela não é mencionada a necessidade de intervenção de nenhum outro Deus na sua santificação. Precisamos crer apenas em Jesus através da palavra de Deus. Não precisamos crer em nenhum outro Deus além de ambos. A recepção do Espírito Santo não é a recepção de um Deus, mas sim a recepção da glória de Deus, da sua verdade, a inspiração divina. O capítulo 17 do Evangelho de João deveria ser constantemente lido e meditado. A serva do Senhor, certamente inspirada por ele, deixa muito claro como ocorre a recepção do Espírito de Deus, o Espírito Santo, ao interpretar a profecia de Zacarias. Leia agora, com mais atenção ainda, esse texto, ou preste atenção do que eu vou ler agora, que mencionamos anteriormente. Das duas oliveiras, o óleo dourado era conduzido através de tubos de ouro para o bojo do castiçal e daí para as lâmpadas de ouro que iluminavam o santuário. Da mesma sorte dos santos que permanecem na presença de Deus, seu Espírito é transmitido, ou seja, o Espírito de Deus é transmitido aos instrumentos humanos que se consagram a seu serviço. Como as oliveiras esvaziavam-se nos tubos de ouro, assim procuraram os mensageiros celestes, olha só, os anjos, comunicar tudo de que Deus receberam. Testemunhos para ministro, página 510. Desta forma, Deus estabelece como ocorre a recepção do Espírito Santo, afirmando que é obra dos seus anjos nos transmitir seu Espírito. Interessante, né, meu irmão, minha irmã? Este é o verdadeiro conceito da recepção do Espírito Santo. Não é, portanto, a recepção de um terceiro Deus, como acreditam os mestres trinitarianos. Relembremos da confirmação de Deus através da sua serva, de que uma das causas da sacudidura dentro da nossa igreja será por causa do conceito errado acerca da recepção do Espírito Santo. Vocês estão vendo qual vai ser a sacudidura, a causa da sacudidura, meu irmão e minha irmã? Dentro da casa dos adventistas, da nossa casa, a serva do Senhor adverte que alguns se rebelarão contra a testemunha da testemunha fiel e não se oporão às trevas que estão rodeando essas pessoas. Eles vão perseguir, é o que está escrito, os que acreditam no assim diz o Senhor. É o que diz a palavra. Cuidado, não se rebele contra as testemunhas das testemunhas. Olha a advertência para você que está desprezando as profecias, para você que está desprezando o assim diz o Senhor. Cuidado, não se rebele contra as testemunhas das testemunhas fiel, pois existe sim trevas a nos rodear sobre algumas doutrinas. Saiam da cegueira. Saiam da cegueira. Saiam do comodismo. Do Deus único e verdadeiro e de seu Filho Jesus, emanam inspiração divina, que nos outorgam poder, força, cura, instrução, virtude, santificação e tudo o que deles necessitamos. Nisto é o que acreditam os israelitas.
É dessa forma que eles interpretam a expressão Ruach HaKodesh. E de maneira nenhuma acreditam que essa expressão está se referindo a um outro Deus. Eles se apegam ao assim diz o Senhor. É assim que eu me apego, meu irmão. É o que está escrito. Escrito por Moisés no 4º capítulo de Deuteronômio, e do qual a senhora White advertiu o seguinte: minha atenção foi chamada para o 4º capítulo de Deuteronômio. Deve ser estudado todo esse capítulo. Notai especialmente a declaração. Olha o que diz lá: pelo que hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima do céu e embaixo da terra. Nenhum outro há. Nenhum outro há. E guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos, que te ordeno hoje, para que bem te vá a ti e a teus filhos depois de ti, e para que te prolongue os dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá para todo sempre. Deuteronômio capítulo 4, versículo 39 e 40. Fundamentos da Educação Cristã, página 508. Deus chamou a atenção da sua serva para o 4º capítulo de Deuteronômio. Devemos, portanto, estudá-lo e aprender que só o Senhor é Deus, o Deus Pai. Nenhum outro há, que da eternidade à eternidade é Deus. Este é o Deus revelado em sua palavra. Também está revelado que Jesus é o Filho de Deus Pai, e a ele também é devido toda a honra, glória e louvor. Ele é testemunha fiel e testemunha a respeito dessa verdade. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. João 4, 23. Outro testemunho. Qual é o maior de todos os mandamentos? Pergunta. Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Acho que vocês já ouviram essa música. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, um é o Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Marcos, capítulo 12, verso 29. Jesus considera sábio a quem assim crê. Vou ler. O que ele considera sábio que assim crê, o que eu vou ler agora. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. Marcos, capítulo 12, verso 32 e 34. As duas seguintes afirmações de Jesus convergem para uma única saída. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. Não existe outro que vai fazer que nós possamos chegar. Não existe outro que vai fazer com que eu e você, que oramos em nosso quarto, que lá em Mateus 6 diz que nós devemos orar, tem que entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar em secreto. É Ele que é o nosso intercessor. Não existe outro. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. João 6,44. Ninguém vai ao Pai senão pelo Espírito de Jesus. E ninguém vai a Jesus senão pelo Espírito daquele que me enviou. Meus irmãos, depois eu vou postar
fazer um outro vídeo. E vocês, não sei se vocês viram o que eu vi, meu irmão Pires sabe o que nós vimos, o que está claro, quem é o Espírito Santo que está hoje na terra e que muitos dizem que é um terceiro Deus, e está na Bíblia, muito claro, que é o Espírito de Jesus Cristo. Mas eu vou explicar isso aí no próximo vídeo. Então aqui está claro, né? Ninguém vai ao Pai, senão pelo Espírito de Jesus. E ninguém vai a Jesus, senão pelo Espírito daquele que me enviou. Com essas duas afirmações, Jesus claramente elimina a existência de mais um Deus, nos influenciando tanto a ida ao Deus Pai, quanto a ida a Ele. Paulo escreve aos Romanos o seguinte: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos capítulo 8, verso 9. Tem outras passagens, meu irmão, afirmando. Eu vou fazer um vídeo, E tem muitas passagens também, além da Bíblia, tem muitas passagens no Espírito de Profecia. Graças a Deus, Deus me deu essa luz há uns 4 anos atrás, porque eu cavei. Eu e meu irmão Pires, nós cavamos, continuamos cavando. É isso que Deus pede para a gente, para que nós façamos, né? Temos que cavar, estudar por nós mesmos, para saber se aquilo que está sendo ensinado na igreja é certo, é verdadeiro. É isso. E a igreja deveria nos apoiar. Estas palavras de Paulo são uma réplica das afirmações de Jesus. A pessoa que está no Espírito, isso é, que se inspira na palavra de Deus, deixa as coisas carnais de lado, e o Espírito de Deus toma conta da sua vida. Porém, se essa pessoa não se inspira em Jesus pelo testemunho que Deus dá a seu respeito em sua palavra, logicamente não tem o Espírito de Jesus. Portanto, não pertence a Deus. Essa é a única saída. A palavra pneuma, traduzida com a palavra espírito, não está se referindo a uma pessoa, pois, do contrário, deveríamos acreditar na existência de 2 deuses chamados Espírito Santo. Um Deus, T minúsculo, Espírito Santo de Deus, e outro Deus, Espírito Santo de Jesus. Este próximo testemunho de Jesus é um claro, o assim diz o Senhor. Muito claro para mim, que eu não enxergava isso. Para mim está muito claro. Referente à divindade, e que não deixa espaço para a existência de outro ser que conheça o Pai e o Filho. Tudo que me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. Como assim? Então, seguindo, isso está em Mateus capítulo 11, verso 27. Tá certo? Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Mateus 11, 27. Se alguém afirma que existe sim um terceiro Deus que conhece o Pai, está chamando Jesus de mentiroso. Porque Jesus deixou claro que ninguém conhece o Pai a não ser Ele. E aí? Não está claro, meus irmãos? Está claro. Não podemos rejeitar o assim diz o Senhor. Se outra pessoa conhece o Pai, é porque Jesus o quis revelar. Portanto, não é um Deus. Leia nos Evangelhos o testemunho da terceira fiel e verdadeira. Prepare-se.
Leia, meu irmão. É o que nós temos que fazer. Examinar as Escrituras. É isso que devemos fazer. Examinar as Escrituras. É isso aqui, ó. É isso que Deus pede para a gente examinar. Criteriosamente. Deus não fala para a gente dizer amém para tudo. Pelo contrário, ele diz: maldito o homem que confia no homem. Meus irmãos, nós seremos cobrados. Não haverá desculpa. Examine o que está sendo dito. Eu vou deixar a descrição das passagens para que vocês possam analisar. Não desprezem as Escrituras. O Concílio de Nicéia é história. Aconteceu, é só pesquisar. Eu tenho pessoas que eu amo que são católicos, mas são verdadeiros naquilo que eles sabem. Assim como minha mãe, que recebeu estudo, teve conhecimento da verdade e viu que estava no erro. Mas isso foi passando de geração em geração. Mas Deus não leva em conta o tempo de ignorância, é o que está na palavra. Nosso Deus é justo. E Ele quer salvar a todos. Mas aquele que está na igreja de Laodiceia, que rejeita a palavra, que despreza o irmão, que fica com o assim diz o Senhor, ele será cobrado. Pode ter certeza que ele será cobrado. Eu fico com o assim diz o Senhor, meu irmão e minha irmã. E eu espero que você também fique. Examine as Escrituras. Deus não pode salvar aquele que não quer ser salvo. Ele só vai poder me salvar se eu disser: Senhor, eu aceito o que está na tua palavra. Me salva. Mas examine e mude o seu conceito sobre a palavra de Deus. Não engula aquilo que está mastigado. Não engula tudo que é dito para você. Não confie nem em mim. Examine o que eu estou lhe falando. Fique na paz, meu irmão e minha irmã. Que Deus te abençoe e te ilumine. E que o Espírito Santo do nosso Salvador Jesus Cristo habite em você e em mim. E que Ele possa nos ajudar na nossa conversão e nessa caminhada final. Esse é o meu desejo. Amém.